desabrochar. Existe um lugar de mágica e sonhos, aonde seus planos se fazem brotar. E nesse lugar nós nos encontramos, tão cheios de encantos. Congresso Brincar. Boa noite, gente. Pati Fonte na área novamente. Uma surpresa para mim também. Que bom. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira do Congresso Brincar. Hoje, dia 17 de agosto de 2023. Eu sou a professora Pati Fonte, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil, e apresento aqui também as lives do Congresso Brincar. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, negros, estou com batom vermelho, uma blusa preta com bolinhas brancas. Atrás de mim tem uma parede branca e um quadro com um casarão. Ao meu lado tem a nossa querida Jéssica Araújo, a nossa tradutora em Libras. Ela está com uma blusa preta, cabelo preso, um rabo de cavalo atrás, ela usa óculos. Ela é uma mulher branca, de cabelos negros, e o fundo dela é uma cortina branca. E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo aqui do Rio de Janeiro. E você, de onde nos assiste? Eu quero saber, eu já estou vendo gente aqui, olha, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu vejo também o pessoal de Eunápolis, na Bahia. Pessoal de São Paulo, Lucélia. E eu quero saber você, de onde você nos assiste. Por que é tão legal assistir a live em tempo real? Porque é a hora, é o momento de você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, de você deixar um comentário interessante, um relato, trocar experiências com a gente aqui em tempo real, sabe? Aproveitar os especialistas que vêm carinhosamente, para isso, né? Que vem para essa troca, que vem aqui de coração, mente abertos para essa troca com a gente. Então, é a hora, é o momento. Avisa todo mundo, ajuda a divulgar a live pedagógica do Congresso Brincar, que vem aqui se firmando ao longo desses anos, para que ela continue acontecendo gratuitamente, com qualidade, sempre profissionais excelentes, profissionais de altíssimo gabarito, e não é por nada, não. Pessoas, assim, maravilhosas. Eu posso dizer, porque eu conheço de pertinho muita gente. Vamos ajudar a divulgar. Envia no grupo do WhatsApp, envia para o pessoal aí no Instagram, nas redes sociais que você utiliza, Facebook, YouTube, enfim, avisa todo mundo que a nossa live começou. E hoje ela é, como sempre é, muito especial. Quem vem conversar com a gente sobre alfabetização, e tem mais, a alfabetização começa na educação infantil ou não? A alfabetização começa na pré-escola? A alfabetização começa depois? Quando começa esse processo todo? A alfabetização ela acontece junto com o letramento? Quantas questões que nós sabemos, estudamos, mas é sempre bom refletir sobre a prática, repensar, ver por uma outra perspectiva, por um outro olhar, nos munir de novas ferramentas, estratégias, outras propostas de aprendizagem. Então, aqui, as nossas lives são recheadas dessa prática, dessa realidade da escola mesmo, de como você colocar em prática da melhor maneira possível. É a hora de você deixar a sua pergunta aqui. Olha, está chegando gente do Espírito Santo do Pinhaí, que é São Paulo. Oh, muito bem-vinda, Liliane. Também tem gente de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Eliane Rosa também, muito bem-vinda. Eu já estive aí em Barra de São Francisco, inesquecível. Já palestrei umas 2 vezes aí. Tem um pessoal também que
está falando do povoado de Fedegosos, Morro do Chapeí, na Bahia. Olha, Humberto Barroso e Jorge Bandeira. Olha que legal. Eles escreveram aqui para gente que são seguidores desde março de 2020, sem perder nada, e que admira demais o Vicente Falcão. Obrigada, Jorge. Obrigada, Humberto, pelo seu depoimento, pelo seu relato. Eu tenho certeza que o Vicente vai ficar muito feliz. E isso é que faz a gente continuar toda quinta-feira aqui com vocês. Tem gente do Rio de Janeiro aí? Quero saber. Eu já disse, eu falo do Rio de Janeiro, Jéssica Araújo também. E de onde será que fala a nossa convidada? Vou chamá-la então, que eu tenho certeza que vocês já convidaram e que agora ela vai chegar e poder colaborar com todo o conhecimento, com toda a sabedoria dela. Vamos aproveitar. Vem para cá, Gislene Nara, seja muito bem-vinda. Olá, Pati Ponte, olá, Jéssica. Estão me ouvindo bem aí? Está dando para me ouvir bem? Perfeitamente, estamos te ouvindo, te vendo muito bem. Eu acho que você pode se apresentar, que é melhor do que você, não existe para se apresentar para esse pessoal, falar um pouquinho quem é a Gislene Nara. E dizendo aqui, já vou dar um spoiler para o pessoal que gosta de spoiler, que a Gislene Lara é uma das grandes especialistas do Saeb Digital, gente. Então, tem um povo que já segue o Saeb, já conhece a Gislene, e ela vai se apresentar para vocês. Gislene, conta para esse pessoal um pouquinho da sua vida profissional e também, se você quiser, que eu sempre abro esse espaço do spoiler, para saber um pouquinho o que você quer contar para a gente de você, do que você gosta, do que você sonha, porque aqui nós conectamos com pessoas, e eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou abrir o espaço é todo seu, para você se apresentar para a galera. Muito obrigada, Pati, por abrir esse espaço para mim. Meu nome é Gislene Nara, sou professora alfabetizadora do município de Cachoeira de Itapemirim, e vocês percebem que eu falo esse alfabetizadora com a boca cheia mesmo, independente de que ano eu esteja atuando, eu carrego em mim a marca da alfabetização, e é sempre bom trazer aqui, estar conversando sobre essa alfabetização, a alfabetização que eu acredito, né? Então, trabalhei na rede pública, já trabalhei na educação infantil, já fui pedagoga da educação infantil. Hoje eu atuo no município de Cachoeira de Itapemirim como formadora de professores e também no Saeb Digital, né, escrevendo itens ali, né, para os professores, colaborando com o trabalho que os professores estão fazendo para preparar, para ajudar os seus estudantes a se saírem bem no Saeb esse ano. Então, é com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelo preso, tenho óculos, né, que o contorno dele também é branco, estou usando uma blusa preta de decote quadrado, um cordão dourado, e é com muita alegria que eu venho para esse espaço para a gente estar conversando. É possível alfabetizar na educação infantil? Existe um espaço na educação infantil para alfabetizar as crianças? O que é essa alfabetização que tanto se discute nos dias de hoje? A gente nunca ouviu tanto falar em alfabetização infantil, em qual a contribuição que a educação infantil pode oferecer para os anos iniciais, como que os anos iniciais pode aprender com a educação infantil, como se brinca, como se conecta com essa criança. Então, hoje eu estou aqui para trocar com todos vocês, falar daquilo que eu acredito, que eu trago em mim enquanto marca, e eu espero me conectar com todos vocês que estão aí também. Deixo o meu abraço, né, para o pessoal de Cambuci. Cheguei agora de Cambuci, participamos de uma formação lá com professores de 1º ao 5º, eles acompanham as lives do Brincar, do Saeb Digital, e eu deixo aqui meu abraço para esse povo querido. Tá bom, Pati? Estão me ouvindo?
Oi, é isso, Gislene. Que alegria receber você, que alegria trocar experiências hoje aqui contigo sobre um tema assim que eu também amo, que é a alfabetização. E eu sei que você preparou um material muito bom para gente, material que é embasado na teoria, mas que tem muita prática, para refletirmos juntos. Então, esse material depois, gente, ele fica lá disponível. A professora Gislene, ela deixa parte dele lá no Telegram do Congresso Brincar. Então, olha que maravilha vocês poderem ter contato com a professora Gislene. E todo mundo que está aqui online, aproveitar esse momento, porque enquanto ela for apresentando, vocês comentando, a gente vai jogando os comentários na tela para ela. Eu vou fazendo uma pergunta ou outra de vocês. Eu tenho certeza que será um momento muito enriquecedor. E é um prazer, Gislene, vou passar a bola para você. O momento é todo seu. Eu sei que eu vou aprender muito nessa live hoje. Eu estou muito animada. Eu sempre fico muito animada de aprender com vocês. E vamos lá. Só que eu não sei ainda de onde você fala. Você falou a sua cidade, Gislene? Falei, trabalho em Cachoeiro, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, sou professora em Cachoeiro, né? Eu que não prestei atenção, né? Você é de Cachoeiro de Itapemirim, a terra do rei sim. Roberto Carlos, Espírito Santo. Então, gente, você fala de onde, hein? Quero saber. Tem muita gente entrando, Gislene. Estou dando uma pequena enrolada, porque eu vi aqui um povo entrando. Eu quero que você comece agora com tudo, porque eu estou vendo que tem vindo gente de todos os cantinhos do Brasil. E tem isso também, né? Da gente pensar nessa alfabetização, que ela é de acordo com a realidade de cada lugar, e a gente tem essa riqueza aqui no Congresso Brincar, que é gente de todos os cantinhos do Brasil. E agora eu acho que a gente pode passar a bola para você. Gentilmente, vou pedir ao nosso suporte para colocar o seu slide na tela. Eu vou me retirar, e se eu aparecer, porque eu fico doida às vezes para perguntar também, tá bom? Um beijo, Gislene. Também eu vou deixar o celular aqui ligado, porque eu estou vendo que está travando algumas vezes, aí você me sinaliza aí. Tá bom? Sim, pode ficar completamente tranquila, que aqui a nossa live é informal, é um bate-papo. Se travar, eu aviso, o pessoal avisa no comentário, o suporte avisa, tá bom? Fica tranquila e a gente vai conversando aqui. Então, tá bom. Obrigada, Paty, obrigada. Pode colocar aí, Marcelo. Então, existe um lugar para alfabetização na educação infantil? Será que esse termo alfabetização, né? E eu chamo a atenção para vocês, o que você, professor, entende como alfabetização? Porque se a gente analisar, se a gente pensar nessa alfabetização, né, tradicional, né, de colocar a criança ali enfileirada, sentada da educação infantil, será que eu penso alfabetização nesse termo de cópias, ou penso nessa alfabetização de leitura de mundo, enquanto um todo? Né? Existe um lugar para alfabetização? Que alfabetização é essa? Pode passar, Marcelo. Olha a menininha pensando aí, essa menina linda. Aí eu trouxe aqui de Paulo Leminski a seguinte citação que eu sempre uso, até no SAEB, que me remete muito à lembrança da criança na potência que ela é. Né? Aqui nessa pedra, alguém sentou para ver o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo que é lado. Né? Uma citação de Paulo Leminski, que eu fico imaginando a minha sala de aula. Né? Por mais que eu esteja ali com aquele olhar atento para a criança, para as suas vivências, para as suas experiências, essa criança não para olhar. Ela continua vivendo as suas experiências com o colega, com o objeto, né? Ela não para, ela não tem momento estanque nessa criança para eu olhar e para se avaliar. Essa criança ela é puro movimento desde o momento que ela nasce, né? Pode passar, Marcelo. Então, eu trouxe aqui duas imagens muito sugestivas para a gente, né? É no contato do corpo da mãe que essa criança, sem conhecer o próprio corpo, experimenta a primeira brincadeira, pois no ato de mamar, ela não apenas se alimenta, mas exerce uma atividade lúdica, caracterizada pelo prazer e pela descoberta da vida que é certa.
Então, essa criança já chega no mundo descobrindo a vida, o espaço que ela habita, né? Então, e esse primeiro espaço, né, na maioria das vezes, né, é no colo dessa mãe. E ela começa a estudar esse espaço, né? Ela começa a sentir o gosto, o cheiro do leite, o cheiro da mãe, né? Se alimenta enquanto brinca com o corpo da mãe, enquanto brinca com o próprio corpo também. Ela descobre o próprio corpo e com ele brinca de segurar os pés, de observar as mãos, de tatear o que está ao seu alcance, desenvolvendo diferentes e variados sentidos. Essa é a criança, que já chega chegando, e chega cada dia mais esperta nesse mundo, né? A criança chega cada vez mais ativa nesse mundo. A gente vai lembrar daquela criança que passava 7 dias enroladinha no cueiro, né? Que não podia nem mexer com essa criança, olhinho fechado. Hoje a maioria delas já nascem com o olho abertinho, a gente já mexe, a gente já descobriu, né, que esse cordão umbilical não é todo aquele processo, já, né, é tudo diferente, né? E a gente já descobriu também que essa criança já chega cheia de vida, cheia de vontades e vai manifestando do jeito dela, seu gosto, sua vontade. Chora quando tem fome, chora quando, né, fez suas necessidades, que isso está incomodando. Essa criança vai vivendo em contato com esse novo mundo que ela descobre. Pode passar, Marcelo. Estou fazendo um apanhado com vocês aqui para a gente entender o que é, então, essa alfabetização, o que é, então, essa leitura, né? Então, a mal entra na vida, ela é seu próprio brinquedo, caça e caçador, sujeito e objeto de experiências que farão parte da construção de sua história pessoal. Então, eu trouxe algumas imagens para a gente estar conversando aqui através das citações, mas através das imagens. Mas eu quero que, na hora que você estiver ouvindo, você pense na sua criança, seja seu filho, a sua criança de sala de aula, né? Como que essa criança se constitui enquanto pessoa nesse espaço? Quanto essa criança, ela se comunica, como ela se comunica com você? Como você percebe através dos olhos dessa criança a comunicação? Será que essa criança está encontrando nesse espaço alguém que a observe, que tem interesse em se comunicar com ela? Será que essa criança, quando olha para você, encontra alguém que goste das mesmas coisas que ela e que, por isso, ela experimenta muitas coisas com você? Assim é a criança. Ela chega no nosso mundo de gigante. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes eu vou em lugar que eu já fui enquanto criança e falo, gente, esse lugar diminuiu? O que aconteceu? Parece que é tão pequeno agora. E assim é a criança, né? Você chega lá como esse ser grande, né, diante dela, alto. Quando você vai olhando para ela, quando você vai abaixando os ombros, e que muitas vezes, delicadamente, você se abaixa até ela, epa, ele é do meu mundo, não é um ET, né? Não é um gigante lá do pé de feijão. É alguém que me entende, que olha para mim, né, que chega perto. Agora, quando você brinca com essa criança, aí sim, você ganhou todo o terreno, todo o espaço, você chegou num espaço que é dela, privilegiado ali do brincar, você chegou num espaço que ela imagina, que ela na cabecinha dela pensa que nenhum adulto alcança, aí você começa a brincar com essa criança. E essa criança brincando com você, ela descobre o seu mundo também. Ela descobre o seu jeito de falar, ela descobre os seus trejeitos. Pode ver que quando a criança chega em casa, ela dá aula para a boneca igual você dá aula para as crianças, né? Igual você, ele participa da aula com as crianças. Ela brinca com seus objetos, né, do dia a dia ali da sala de aula, da mesma forma que ela vê um adulto brincando, né? Exercendo papéis com esse objeto no dia a dia. E assim ela aprende a exercer papéis sociais também. Então, olha essa criança na vida, com os amigos, né, na brincadeira, na rodinha, já pegando ali um bebê, pegando um livro, percebem que essa criança já segura o livro na frente dela, e isso eu falo para vocês, por mais
essa que você, né, fala que você ensinou, essa criança pega o livro da maneira correta, sem você ter ensinado. Por quê? Porque ela já viu você pegar um livro. Então, essa criança ela vai constituindo nesse tempo dela de vida, nesse espaço, olhando você, olhando a mãe, olhando o pai, olhando a rua, olhando as pessoas que trafegam no mercado. E assim a criança vai vivendo, cheia de força e de potência, cheia de coragem e de audácia, coisa que até nos falta, e ela é recheada de tudo isso. Então, quando a gente pensa assim, existe espaço para alfabetização na educação infantil? Que alfabetização você está falando? Que alfabetização é essa? Porque essa criança ela começa a pegar livro, essa criança ela começa a falar do mesmo jeito, se comportar na língua materna dela, como você se comporta, como o pai se comporta, a mãe. Começa a falar da mesma forma que a família fala. E a escrita é uma forma de comunicação que vai ter, sim, um espaço nesse campo de vida dessa criança pequena, sim. Sim, existe espaço para alfabetização, não só na educação infantil, mas desde aquele momento em que ela surge nesse mundo que é dela e que é nosso também, que é nosso e que é dela também. Nesse momento, a criança... Gislane, eu entrei porque eu fiquei apaixonada pelas imagens, pela citação. E eu falei, eu tenho que entrar para mostrar, olhar de pertinho e falar e trocar isso com a Gislane, né? A importância da infância nas nossas vidas, como a infância deixa marcas e como basta a gente se conectar verdadeiramente com a criança, de igual para igual, pertinho dela, como você falou, com essa sensibilidade, com essa delicadeza, com essa atenção, com esse carinho, e brincar com ela. Eu acho que entrar no mundo do faz de conta. Eu fiquei apaixonada pelas imagens que você colocou aqui e por essa entrada que você está fazendo, né? Essa abertura que faz a gente viajar, não só para a infância que a gente convive, como para a nossa infância, que tanto nos marca e tanto e a nossa vida, né? Acho que até o fim da nossa trajetória aqui na Terra, nós teremos lembranças e marcas fortíssimas dessa infância. E que marcas queremos deixar para os nossos alunos? Era só isso que eu queria colaborar um pouquinho aqui, trocar com você. Linda, Paty. Foi bom ver seus olhinhos brilhando daí, né? Porque é tão bom quando a gente encontra professores que olhos brilham ainda, né? Então, assim, quando eu falo uma coisa que Paty falou aí que é muito importante, não tem como trabalhar com a criança, não tem como se divertir com a criança sem a gente voltar vez ou outra na criança que nós fomos, né? Fomos marcados por muitas experiências na infância. A gente lida com, muitas das vezes, dificuldade na vida adulta, coisas que a gente não conseguiu trabalhar, né? A gente, né, por conta da infância. Então, esses dias eu estava lendo que pessoas marcadas por situações, muitas das vezes, de guerras, de grandes tragédias, o jeito que essa pessoa vai superar uma tragédia ou outra tem muito a ver, né? A saúde que ela fica depois de uma grande tragédia, de uma grande dificuldade, né? Vamos supor, um soldado que vem da guerra cheio de marcas, né? Então, como ele vai viver depois tem muito a ver, a saúde mental dele tem muito a ver com a criança que ele foi. Então, olha a responsabilidade, professor, de você que passa 4 horas com essa criança, alguns mais de 4 horas, de favorecer esse momento que a criança está ao seu lado, né? E quando eu trago isso aqui para a alfabetização, em nenhum momento eu estou passando aqui e querendo que você entenda que a alfabetização é isso também. A criança no primeiro ano, que é o lugar onde eu me encontro hoje, né? Eu sou uma professora de alfabetização do primeiro ano, então eu trabalho com essa transição, trabalho com formação de professores nessa transição. Então, e eu falo muito respeitosamente, por conta de todas as experiências que eu tive com professores, com ex-professores de meus estudantes, né?
com educadoras dos meus estudantes, do quanto foram potentes e o quanto os deixaram essas crianças fortes para continuar se comunicando nesse mundo, porque esse é o trabalho da educação infantil. A gente não fala aqui, enquanto alfabetização, de atropelar fase nenhuma, mas a gente fala aqui de um lugar onde a gente não pode deixar com que essa criança, participando desse mundo que é letrado, deixa de conhecer as letras, prive ela de a curiosidade que ela tem a respeito da escrita, por contas, muitas das vezes, ou da falta, às vezes, de eu ter pesquisado mais, ou muitas das vezes por falta de entendimento de algumas pessoas da escola, por falta na comunicação, porque como formadora de professores, eu percebo também que existe uma dificuldade nessa comunicação, existe um ruído nessa comunicação, e por isso eu trago algumas reflexões aqui a respeito disso também em relação à alfabetização. Que alfabetização é essa? Pode passar para mim, Marcelo. E assim, criança brincando, vivendo, e é nesse ato de representar a vida cotidiana, por meio do brinquedo, que a criança expressa seus entendimentos do universo adulto, exteriorizando-os de forma natural, espontânea e inequívoca, mas também desvelando a cultura de uma época, os valores que a sustentam, os costumes que a caracterizam e as manifestações artísticas, religiosas de que se revestem. Então, assim, a criança ela vai vivendo e carregando as marcas culturais do lugar onde ela está inserida. E essas marcas culturais, marcas linguísticas, do jeito de ser, do jeito de falar, essa criança ela vai passando igual um furacão, porque é assim que ela é, e ela vai pegando essas marcas, as marcas que estão no espaço que a rodeia, e a curiosidade dela vai aumentando. E com seus brinquedos, ela vai interpretando cada marca dessa. Através de atividades do dia a dia, na sala de aula, ela vai interpretando esse mundo que o cerca e vai mostrando a impressão que ela tem deste mundo. Então, olha como a gente tem que ter uma escuta atenta, além da observação dessa criança, uma escuta atenta. O que ela está assimilando? Até onde eu posso contribuir com essas aprendizagens que essa criança está tendo no dia a dia, E quando a gente fala em alfabetização, eu trouxe aqui uma citação que está no livro de Magda Soares, e eu fiz questão de trazer o livro, porque nós, professores, precisamos manter acesa a pesquisa dentro de nós, comprando livros, pegando emprestado, fazendo trocas na escola, trazendo para casa os livros que tem em muitas escolas públicas para o professor estudar. Então, esse estudo do professor precisa ser constante, porque é dialogando com tudo que é pesquisado, com tudo que é escrito, misturando, Eu pego o que está escrito, pego o que está pesquisado, eu vou ali, dialogo com a minha experiência de sala de aula, não importa se a minha experiência é de 10 anos, de 5 anos, ou se é de uma semana. Qual a percepção que eu tive? Então, eu pego a teoria de alguém que já pesquisou e dialogo com a minha experiência de sala de aula. Esse é o papel de todos nós, professores, a vida inteira, continuar pesquisando. Então, eu trago aqui o tempo da alfabetização que Magda trouxe, não sei se está dando para vocês verem, nesse livro, Uma Questão de Métodos. E ela traz algo muito esclarecedor para todos nós aqui, que eu faço questão de ler aqui. Haverá um momento preciso de início do processo da alfabetização da criança? Já nos anos de 1980, Emília Ferreiro afirmava que a polêmica sobre a idade ótima para o acesso à língua escrita é uma polêmica mal colocada, porque tem por pressuposto serem os adultos que decidem quando essa aprendizagem, aprender a ler e a escrever, deverá ser iniciada. A polêmica é mal colocada porque a aprendizagem da língua escrita pela criança, como se pretende, que os capítulos do livro anterior vai falando,
é um processo contínuo de desenvolvimento cognitivo e linguístico que não tem momento definível, quer de início, quer de término. Como, aliás, pode-se dizer de todas as demais áreas do desenvolvimento e aprendizagem. Iniciam-se no nascimento e só terminam na morte, última aprendizagem e momento final do desenvolvimento. Então, Magda Soares, né? Nossa querida Magda Soares, que faleceu esse ano, ela traz essa reflexão para todos nós, dialogando com Emílio Ferreiro. Então, não existe momento para a gente trabalhar para essa criança se alfabetizar. Quando eu falo que livro maravilhoso você trouxe para a gente, hein? Mostra a capa mais uma vez, porque quem não tem esse livro, quem nunca leu, pega essa dica. Faz o print agora, gente, porque Magda Soares é a grande referência e eu estou aqui adorando ouvir a Gislene falar, porque eu concordo com ela em tudo que ela disse até agora, nesse sentido de pensar a alfabetização como essa leitura do mundo também, que Paulo Freire muito deixou como legado, e pensar nesse processo de uma maneira que é completamente diferente do que a gente vê na maioria das escolas. Já estou eu lançando polêmica aqui, mas pensar em outra perspectiva, né? Pati, não é polêmica, não é a gente, né? É Magda Soares. Magda Soares. E ela continua aqui, olha só. Assim, controvérsia polêmica em torno de iniciar ou não a alfabetização nesta ou naquela idade, neste ou naquele segmento da educação básica, é questão mal colocada, porque desconsidera que a criança já chega às instituições educativas em pleno processo de alfabetização e letramento. É desconhecer os contextos culturais em que as crianças estão imersas fora das paredes das instituições. É rejeitar o que elas já trazem de conceitos e conhecimentos. É ignorar o interesse que elas têm por ampliar seu convívio com a leitura e com a escrita. E assim eu termino o que Magda Soares falou. E hoje é um dia, hoje foi o dia de Magda Soares para mim, porque desde cedo eu estou imersa em alfabetização, apresentando a live por acaso, para quem não sabe, hoje seria apresentado pela minha xará, professora Patrícia Laurindo. Beijo, xará. E foi por acaso que eu parei aqui agora e estou adorando, porque é uma oportunidade incrível da gente ouvir o que a gente acredita e de outra pessoa falando o que a gente acredita, né? Por outra voz, por outra entonação, por outro olhar, por outro gesto, mas é tudo aquilo que a gente acredita e o brilho dos seus olhos também continua aí, Gislene. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, de ver tudo isso. E a neurociência vem, né, gente, categórica, afirmando também, além da Magda Soares, da Gislene, a gente está falando aqui algo que é comprovado neurocientificamente. Desde o útero, a criança já vai criando todas as suas conexões e todas as suas marcas, que são marcas que eu costumo brincar, como se fosse aquele DNAzinho, né, que fica lá impregnado no nosso ser e que por toda a vida a gente carrega. Por que quando uma pessoa sofre do mal de Alzheimer, as lembranças mais antigas são aquelas que permanecem? Tudo isso tem explicação neurocientífica, porque é a fase muito importante, é uma fase de fundamental importância. E olha com a beleza que a Gislene está trazendo para a gente. Olha, Gislene, vou deixar uma pergunta aqui para você, do Jorge Bandeira, tá? E aí, ela fala assim: como a criminosa promoção automática prejudica a alfabetização no tempo certo? É ou não um barbarismo contra o aluno pobre? Perguntam o Humberto e o Jorge, lá da Bahia. O que você acha, Gislene? Humberto, isso é outra polêmica, tá? Porque quando você fala promoção automática, você fala dessa criança que a gente tem, que essa criança que passa para o segundo ano, né? Porque a alfabetização, no caso, ela se consolida, né, no segundo ano. Então, esse aluno que não teve seu tempo de alfabetização no primeiro ano, ele ir para o segundo,
é em relação a isso. Aí, quando você, né, comenta assim, só vou trazer uma reflexão aqui para você. Essa criança ser retida no primeiro ano, será que eu vou resolver a dificuldade da alfabetização dela? Quando ela vê seus colegas indo e ela ficando, será que eu consigo reverter esse quadro? Ou será que essa criança que era, né, se a gente passar a voltar um pouquinho, era uma criança que era da educação infantil, né, 6 anos, veio para o primeiro ano, e está ali usufruindo das experiências do primeiro ano, e tem o tempo, tem as habilidades que ela vai aprender ali no primeiro ano, mas que essa alfabetização ela termina no segundo, onde ela é consolidada. Não sei se é a progressão que você fala automática, é essa do primeiro para o segundo ano, que é onde a criança avança, né? Que a gente chama que essa criança avança para o segundo ano. Não sei se é isso. Eu sou a favor dessa criança avançar, porque muitas das vezes nós somos diferentes, temos experiências diferentes na nossa casa, e às vezes, naquele tempo ali do primeiro ano, por questões mesmo, né, ou de casa, ou questões nossas, individuais, nós não aprendemos ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho que ler um livro 2, 3 vezes, a primeira vez não foi bastante para mim. E muitas das vezes já li várias vezes e me descubro lendo uma outra vez e entendendo de outra forma. Então, essa criança, ela tem a chance, existe um trabalho específico para ajudá-la nesses 2 anos iniciais, né? Então, a criança no segundo ano, ela é considerada alfabetizada, quando, né, e a gente ouve isso aí o tempo inteiro, lê textos, encontra informações na superfície do texto, né? Então, eu não vejo se essa criança sendo retida no primeiro ano, isso vai resolver o problema dela, porque a gente também não sabe se o problema é de aprendizagem ou de ensinagem. Porque se o problema for de ensinagem, eu vou sacrificar essa criança, ser retida mais né, naquele ano, por algo que ela não teve, por uma situação que, às vezes, a gente sabe que existem escolas com muita troca de professores, né? Eu mesma já visitei escolas que já trocou esse ano 4, 5 vezes de professor. Então, essa criança não aprender nesse tempo, nesse primeiro ano, ela não pode pagar essa dívida sozinha, né? Ficando retida naquele ano. Tá? Com todo respeito, né, sua opinião, mas eu acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho de alfabetização né, específico ali, com habilidades específicas no primeiro e no segundo ano. Quando todos os meus esforços, minhas pesquisas, quando eu acompanho essa criança, o rendimento dela, quando eu acompanho as avaliações dessa criança, tá bom? Então, eu acredito, sim, nesse processo de onde eu tenho as experiências ali que vão me ajudar, e eu vou continuar avançando. Não sei se eu consegui te responder, mas eu acredito que no decorrer, né, eu possa terminar de responder a sua pergunta, tá bom? Continuando aqui, pode passar o outro slide, Marcelo? Aí a gente vê essa criança, bebezinho ainda, né, segurando um lápis, e esse lápis, ele está segurando, e a gente sabe que o bebê vai segurar, né, de forma palmar no início, todo aquele processo, né, que ela vai adquirindo, aquela prensa motora, tudo isso a gente já sabe. Mas a gente observa, né, eu queria que vocês observassem essas crianças, que elas, bem pequenas, já mostram, né, elas já mostram algumas habilidades relacionadas à alfabetização, à leitura. Olha o jeitinho delas, o contato delas com esse material escrito, né? Olha se não tem trejeitos ali de como nós nos portamos. O que deveria ser feito de forma progressiva é que essa aprendizagem da criança fosse acompanhada e ela fosse progressivamente adquirindo novas habilidades. Porque a gente olha ali, olha a posição que o primeiro bebê está sentado, olha como ele está confortavelmente sobre esse material de leitura e escrita. Olha como até a posição do segundo bebê, né, todo emborcadinho ali, olha o interesse nesse material que ele está vendo, né?
e assim o outro e a outra. Olha o dedinho da última bebê ali, né, colocando do jeito que a gente acompanha a criança na leitura. Então, eu só trouxe essas imagens para mostrar para vocês que essa criança inserida nesse meio, né, social e discursivo, ela vai aprendendo pelas observações, ela vai aprendendo de forma, né, modelada, a forma que ela observa você fazendo e as pessoas que estão à volta nela. Aí eu volto e falo para você o que precisa, então, para que a gente... não falo aqui de uma educação infantil que prepara para o ensino fundamental. Não é esse o lugar que eu venho defender aqui. Mas eu falo de um lugar que, como a Patrícia comentou aí, quantas contribuições a gente já tem da neurociência para mostrar que essa criança pequena ela tem potencialidades para desenvolver ao máximo as suas habilidades orais, né? E a gente sabe que a escrita, né? A gente escreve, nós escrevemos o que a gente fala. Quando eu potencializo as minhas ações ali na oralidade, essa criança, você começa a trabalhar ali com essa criança essa consciência de sons, essa consciência de que quando eu falo livro, né, eu falei 2 sons, né? A criança reconhecer essa pauta sonora de cada coisa que ela fala. Isso não quer dizer para ensinar a criança a separar as sílabas, não, tá, povo? Tá, meus amados? Isso quer dizer que essa criança que fala, que brinca, que canta, que ouve história, ela está desenvolvendo habilidades que vão auxiliar essa criança a se alfabetizar. E quanto mais eu ofereço oportunidades, quanto mais eu ofereço espaço, quanto mais eu ofereço contextos ali de aprendizagem para essa criança, mais essa criança se apropria desse mundo, desse universo nosso que é grafocêntrico, né? Tudo é escrito, tudo ao redor dela. Essa criança vai no supermercado e tem coisinhas que elas já sabem apontar. Pode passar outro slide, Marcelo? Essa criança que já conhece algumas lojas, pelo nome das lojas, visualmente, ela já consegue olhar e lembrar o lugar que ela foi. Com efeito, as crianças desempenham um papel ativo no seu próprio processo de desenvolvimento e de construção do conhecimento. O desenvolvimento da linguagem escrita constitui-se de um processo simultaneamente cultural, social e cognitivo-linguístico, fortemente potencializado pela qualidade dos contextos educativos em que essas crianças estão inseridas e pelas estratégias de mediação e facilitação dos adultos. Então, onde eu trabalho com essa criança de educação infantil? Fornecendo isso tudo para ela, deixando situações ali onde essa escrita vai ser utilizada como forma dela se comunicar com você e com o mundo, né? Hoje a gente vê algumas crianças na internet, e eu acompanho a maioria, porque eu sou enlouquecida com essas crianças que estão ali já, lógico, né? Não estou questionando aqui o que é feito, trabalhado com ela, não. Mas ela me mostra, essas crianças que estão aí fazendo sucesso na internet, elas nos mostram a potencialidade que tem em cada uma, né? E a gente sabe, como eu falei anteriormente, a neurociência vem nos falar que se essa criança é muito estimulada na oralidade, ela desenvolve de uma forma gigantesca. E se ela também não é estimulada nessa fase, o que acontece? Vem a poda e aquilo não volta mais. Então, olha o papel da educação infantil quando essa mãe, essa família, não, muitas das vezes, eu falo muitas das vezes, assim, com muito cuidado, porque cada um tem a sua história. Peraí, Gislaine, o excepcional esquema de 20 anos deu a Sobral, Ceará, 9 anos seguidos em primeiro lugar na educação brasileira. Humberto comentando. Humberto, eu também trabalho como formadora, né, formadora local, de um trabalho que Sobral, né, fez, a gente trabalha, estamos mexendo a educação infantil do nosso município nessa perspectiva de Sobral, né, de todo esse trabalho, por isso que aqui a gente está falando que quando a gente trabalha, né, tem um trabalho exímio de consciência fonológica na criança no momento onde toda a oralidade dela
é potencializada e pode ajudar nessa alfabetização. Magda Soares mesmo fala que a criança e isso aqui pode causar um burburinho, tá? No livro Alfa Letrar, de Magda Soares também, ele não está aqui, peraí, ela fala que a criança ela sai da turma de 5 anos como silábica. Quando eu falo silábica na perspectiva, né, de Emília Ferreira de escrita. Eu não falo silábica de trabalhar as sílabas, né? Mas da criança reconhecer que palavras são formadas por pautas sonoros, para a criança que já consegue relacionar os elementos sonoros com a parte escrita, né? Então, eu falo desse lugar. Tá? Então, quando eu faço esse bom trabalho na educação infantil, né, de mostrando onde a escrita é utilizada, faço esse trabalho discursivo de comunicação com essa criança na sala de aula, a alfabetização dela é potencializada. Pode passar, Marcelo, mas eu entendo tudo que você está falando, tá, Humberto? E são características de algumas regiões. Mas tem criança também, por exemplo, eu tenho 33 anos de alfabetização, então, de sala de alfabetização. A escola que eu aposentei na sala de alfabetização a minha vida inteira. Então, eu já tive crianças que não foram alfabetizadas no primeiro ano e logo no início do segundo ano se alfabetizaram. Eu já ouvi relatos de professores que já chamou a mãe para falar que a criança não tinha condições de ir para a série seguinte, falar isso em outubro, e no início de dezembro, essa criança lia fluentemente. Então, a gente sabe também que essa aprendizagem da criança está muito relacionada com as associações que ela faz. E quando eu consigo me comunicar com essa criança, com o mundo dela, quando eu trago para a minha sala de aula também os seus contextos, né, sociais, o que ela vive em casa, né? Quando eu trabalho, muitas das vezes, os conhecimentos que ela traz da sua casa, os seus objetos, seus animais de estimação, quando eu trago, né, todo o diálogo das atividades ali, todo esse contexto de sala de aula, trabalhando com essas vivências que a criança traz de casa, eu auxilio essa conexão que a criança precisa fazer. Né? Então, aula. Hoje eu estava conversando lá na cidade que eu estava, Cambuci, e eu falei, aula, né? A aula que a gente está lá, que a gente prepara, é comunicação. Então, se eu não consigo, enquanto adulto, por exemplo, se a criança não entende, se ela não compreende, não houve comunicação. A aula, eu e a criança, é uma comunicação. Se ela não compreende, tem muito mais a ver com o ruído que está na minha mensagem, na maioria das vezes, tá, pessoas? Na maioria das vezes está com o ruído da minha mensagem para ela, do que a habilidade ou não dela entender o que eu estou falando. Muitas das vezes eu me coloco numa situação acima dessa criança. Né? Muitas das vezes eu coloco numa situação, eu tenho um olhar meu, mas eu preciso, né, chegar até ela para observar do lugar onde ela está vendo. Né? E aqui a gente está falando, né, eu conversei com o Humberto aqui de sala de primeiro ano, mas aqui a gente está falando da sala de 3, 4, 5. Né? Nós estamos falando dessa criança nessa live, né? Dessa criança. A gente está tentando discutir o que eu posso favorecer nesse processo da criança de já reconhecer e fazer uso desse universo letrado. Então, quando eu falo, né, dessa criança que está principalmente nas escolas públicas, né, que muitas das vezes, por essa preocupação nossa de inserir, de dar alfabetização, de inserir práticas tradicionais, com essa preocupação de castigar essa criança, de punir, de oferecer mais do que é para a idade dela, né? Que também não deve acontecer, mas todas essas preocupações nos impedem de avançar para um lugar que essa criança alcança. Né? Essa criança ela tem a malinha dela, a mochila dela com o nome dela. Então, ali ela já tem aquele nome que é só dela, né? Aquele alfabeto dela que, para a criança, escreve todas as palavras do mundo. Né? Por isso que a criança do primeiro ano, ela chega lá na fase pré-silábica escrevendo tudo, né? A maioria das coisas tem letras do nome dela,
porque ela dá tanta importância àquele nome que está no seu crachá, nos seus cadernos, no livro, ela dá tão importância àquele nome que está ali, que ela acha que se aquelas letras são tão importantes para escrever o nome delas, são capazes de escrever qualquer nome. Então, esse trabalho com o nome da criança através das fichas, dos brinquedos que ela leva, né? Esse trabalho de comparar se o brinquedo do João está com o nome lá do João, se o brinquedo da Joana ou da Juliana também está com o nome da Juliana, se tem alguma letra que é parecida dos dois, né? São essas brincadeiras de acordo com o que eles têm. Isso a gente vai auxiliando essa criança a chegar, não a chegar no primeiro ano, mas a chegar nesse lugar que ela quer ocupar, que é ler o mundo, ler as palavras. Por isso que às vezes a criança chega assim e pergunta: mãe, como escreve isso? Né? Eu estava lendo o livro da Esther Pilar Grossi e ela fez o relato de uma criança que estava falando: ô mãe, você roubou um pedaço do meu nome, porque ela achava que o Renato pertencia só a ela. Então, a criança, o que a gente precisa entender é que essa criança, mesmo pequena, ela já pensa a escrita. E eu preciso saber como ela está pensando a escrita através das suas escritas, dos escritos espontâneos que essa criança faz quando ela tem oportunidade na sala de externar isso, né? Então, aqui eu trago algumas vivências de escrita com a criança que a gente pode fazer, que não está ali forçando uma fase que não é para ela, mas está auxiliando essa criança a fazer a leitura desse mundo, né? Porque quando a gente pensa numa criança de escola privada, que tem todo esse universo oferecido para ela, e a gente, né, traz uma criança aqui da escola pública, onde preocupados em ferir toda essa fase que a criança está, porque essa preocupação ela não pode, ela tem que existir sim, mas eu, enquanto município, enquanto escola, eu tenho que preparar o meu profissional, e é por isso que vocês estão aqui, né? Para dialogar com todos os relatos que tem aqui, dialogar com a sua prática, aprofundar a sua prática, fazer uma prática, às vezes, mais potente do que as que são, né, mostradas aqui nas lives, apresentadas aqui. Então, esse é o papel do professor que pesquisa mesmo. Dialogar com aquilo que ele faz, ver o que dá certo, validar o que funcionou, né? Então, aqui nós temos uma criança fazendo, né, as letras do nome dela, né? E quando eu falei para vocês que a criança ela acha muito importante o nome dela, e eu vou contar outro fato importante dessa criança de 5 e 6 anos. Quando ela chega na sala de aula, ela percebe que tem muito mais letras do que as que ela usa. E ela passa pelo primeiro conflito cognitivo que faz essa criança avançar. Quando ela olha na parede da sala, e por isso os nossos ambientes, eles devem ser ambientes que ajudem essa criança a ler esse mundo. E quando eu falo isso, eu não falo você chegar e colocar todos os cartazes na sala, mas eu falo de cartazes que são construídos com a própria criança. Então, quando essa criança ela vê o alfabeto lá naquela ordem, de A a Z, ela já vai ver que existe uma ordem que não é só a que ela acreditava. E ela começa a entrar num conflito e ir avançando através desse conflito. E assim a criança vai se alfabetizando. Eu falo com os professores que a gente tentando fazer as coisas parecerem mais fáceis para a criança, a gente torna mais difícil. Porque quando eu, no ambiente que me cerca, que cerca essa criança, eu potencializo as ações que ela precisa fazer nesse ambiente para se comunicar, eu estou ajudando ela a continuar crescendo gradativamente. Quando essa criança vai, né, quando eu vou fazer um bolo com essa criança, que eu, enquanto adulto, sou escriba, quando eu vou lá para o quadro, vou pedindo para essa criança falar o que precisa ter no bolo que está ali em cima da mesa. E à medida que essa criança fala, eu escrevo, eu já estou auxiliando essa criança, que a criança começa a reconhecer que aquilo que eu falo pode ser escrito. E ela começa a entender esses pontinhos pretos, que ora estão nos livros, ora estão nos cadernos. Quando eu leio uma história para a criança embalada, né, materializando essa história ali contada pela sua voz, ela já começa a ter curiosidade a respeito do que está nesse livro.
de que aqueles pontinhos ali contam histórias tão interessantes que eu quero desvendar esses pontinhos para eu aprender, né? Então, quando eu falo de práticas que auxiliam a criança a se alfabetizar, a continuar esse processo de alfabetização, que eu acho essa é a melhor fala, quando eu falo da criança continuar nesse processo que ela começou lá no seio da mãe, né? O que eu faço para ajudar é isso. É eu como modelo, como leitor modelo, tornar isso ali para a criança nas suas práticas. Quando a gente faz os combinados da sala, que eu leio os combinados, que eu peço a criança para escrever seu nome, assinando ali o seu combinado que concorda, são práticas práticas que faz essa criança continuar nesse processo. São práticas de leitura e escrita potente. Eu já vi várias crianças sendo alfabetizadas e nunca ninguém ensinou para ela nome de sílabas. Nunca ninguém pediu para copiar 3 vezes a sílaba má do macaco, né? E essa criança foi se apropriando desse código porque ela se apropria do espaço em que ela ocupa. Pode passar, Marcelo. Então, olha só, e a criança no seu dia a dia vai vivendo esses momentos ali na sala de aula de compra, pensa que essa criança vai no mercado com o pai e com a mãe, e que ela não é, muitas das vezes, né, e nem pode ser, protagonista dessa ação. Imagina essa criança, a vontade que ela tem de empurrar o carrinho, isso a gente sabe, porque a gente sempre vai no supermercado, vê a criança que não quer ficar no colo, que quer empurrar o carrinho, igual adulto. Olha, quando eu favoreço essa oportunidade para a criança de trazer esse supermercado para a sala de aula. A Damares está falando aqui que a educação infantil é a base de tudo na vida do estudante, e é essa base que será levada para a vida inteira desse indivíduo, e eu também concordo com você, Damares Sulamita, é isso mesmo. Então, quanto mais eu instigo, quanto mais eu faço com que essa criança viva experiências, mais essa criança vai ter facilidade de desvendar esse mundo que não é só nosso, é dela também. Mas ela vai chegar nesse mundo do jeitinho dela, né? Peraí, então, olha só. Aqui eu tenho essa criança vivenciando esse momento de compra, né? E eu tenho essa criança também vivenciando esse momento de assinando esses comandos da sala de aula. Né? Ela é responsável, né? Ela é responsável pelas ações dela ali na sala de aula. Então, professores, o que a gente está conversando aqui, Marcelo pode passar, o que a gente está conversando aqui é que experiência, como eu posso, você, professor, que está em todos os cantos do país, trabalhando com crianças, né, bem pequenas, crianças pequenas, como eu posso favorecer situações ali na sala de aula, né, proporcionar vivências e experiências para essa criança, para ela para ela continuar esse progresso dela de se alfabetizar, né? Então, quando eu deixo isso ao alcance das mãos dela, né? Quando eu trabalho na sala de aula junto com essa criança, quando eu vou brincar com essa criança no pátio, mas que eu trago essa brincadeira para a sala de aula, né? Tá travando aí? Tá tudo certo? Então, isso é intencional. A sala de aula ela já perdeu espaço para aula que não é planejada, que a sala de aula, é lógico, gente, vai ter momentos. Gislene, o seu áudio está falhando um pouquinho para a gente e a sua imagem também deu uma travada. Seu áudio agora sumiu aqui para a gente e foi no momento, sempre, né? Dos melhores momentos, assim, a seguir cenas dos próximos capítulos. É sempre dessa forma que trava, quando ela falava da importância do planejamento. É algo que eu
costumo repetir bastante nas consultorias pedagógicas, porque se você não tem um planejamento, se você não entra na aula com aquela intencionalidade, sabendo o que você deseja alcançar naquele dia, o que você deseja desenvolver, como você vai desenvolver, por quê, para quê. E se no final do dia também você não registra ali, eu consegui atingir os meus objetivos desse dia ou não coloca alguns registros também de alunos específicos, eu acho que você falha muito nesse processo. Concorda comigo, Gislene? Vamos ver se seu áudio voltou. Sim, melhorou? Melhorou agora. Então tá bom, olha. Então, olha, voltando, até vou trazer o que Paty falou no início sobre a neurociência, que é outro fato importante que ela traz para a gente, que ela nos revela, que a escrita não é algo que acontece de forma simples e espontânea. Vale falar que a escrita é algo bem recente, nós temos cerca de 6.000 anos de escrita, e olha quantos anos a gente tem de vida nesse planeta, né? Então, a escrita é algo bem recente, e o nosso cérebro ele não foi preparado para a leitura e para a escrita. Houve uma mudança genética graças à sua plasticidade cerebral. Então, alguns lugares foram adaptados para se reconhecer a leitura e a escrita. Então, não é algo que a criança vai chegar assim e vai aprender. Precisa ser algo planejado para ela, para o tempo dela, para a fase que ela está. E quando a Paty fala que eu preciso ter anotações sobre essa criança para eu continuar ajudando essa criança a crescer. Né? Eu preciso saber quanto a Marina, de repente, ela ficou ali mais quietinha, mais parada, e deixou de interagir. Onde que parou todo esse movimento da Marina? Então, onde eu posso voltar para continuar dialogando com a Marina? Então, o professor ele vai preparar as suas atividades, mas ele também vai ter o cuidado de pensar essa atividade para todas as crianças. Será que a abordagem vai ser a mesma com todos? Será que eu vou falar da mesma forma? Será que eu vou pegar, às vezes eu tenho uma criança que mais participa da atividade e eu continuo utilizando aquela criança, o Enzo Gabriel, ele atrapalha, né? Na minha cabeça ele atrapalha a aula, e eu deixo de trabalhar com o Enzo Gabriel ali, às vezes, uma atividade dramática ali, né, um teatro, ele deixa de participar exatamente no momento onde aquilo vai trazer aprendizagem para ele, vai trazer equilíbrio, né? Então, quando eu falo a aula é planejada para a criança, pensando na criança, e não aquilo que eu acredito, né, que eu tenho que dar naquele tempo. Né? Então, a aula ela é da criança, precisa ser dela, para ela e com ela. Então, às vezes, a gente tem muita preocupação com essa questão das letras, dos números com a criança, e às vezes eu vejo em escolas, né, que existe toda essa preocupação, aí coloca uma música para a criança dançar, ou uma atividade para a criança ali brincar, e os adultos ficam naquele paredão, mexe o ombro, e a criança está lá toda em movimento, né? Então, quando eu deixo aquela criança ali, né, sozinha naquele espaço, brincando como se existisse coisas que é para adulto e coisas para criança, quando eu não consigo dialogar com ela nas suas vivências, no seu brinquedo, ouvindo e dançando, fazendo movimentos junto com ela. Então, por isso que eu acredito tanto na educação infantil, por isso que eu acredito tanto em tudo que acontece na educação infantil, e falo até mais. Eu sei que existe muita preocupação de como recebe essa criança no primeiro ano e no segundo ano, e eu falo que nós temos que aprender uns com os outros. O primeiro ano tem que trazer essa ludicidade, essa forma de encantamento da educação infantil. E a educação infantil precisa entender como essa criança vai pensar essa escrita depois, para que eu favoreça, nesse momento, situações onde eu possa iniciar esse processo, não de cópia, esse processo de fazer essa criança interagir com esse ambiente, que é ambiente escrito o tempo inteiro. Então, aqui, olha só,
a criança olhando o globo, né, o mapa, a criança ali interagindo numa situação ali, né, vivendo uma experiência de trânsito, e ali ela já começa a compreender o papel que esses sinais, né, que a cor desses sinais, desse semáforo tem, né, e ela já sabe disso, porque no carro com o pai ela já olha. Então, é uma vivência que está ali na escola, que ela vê no dia dela. Os combinados que ela vai seguir para o resto da vida, os seus documentos que ela vai seguir, que vai fazer e precisa fazer, as agendas, né? Conversar sobre a agenda do dia. Pensa quantas pessoas têm dificuldade de usar a agenda. E pensa que essa agenda, como ela pode ser trabalhada, né, em toda a fase escolar, o que nós vamos fazer no dia, auxiliar esse adulto, auxiliar que eu digo, né? Quantos adultos não fazem agenda porque nunca aprenderam a fazer agenda? E o quão é importante a gente fazer a agenda. Então, quando eu falo em alfabetização e quando eu falo em escrita, eu falo escrita como forma de comunicação. Né? A escrita nesse processo discursivo da criança, de que a palavra não é só a palavra, né? A palavra, a escrita que ela vai fazer, ou aquilo que ela... não é só a palavra, é o meio que ela usa para se comunicar, igual quando ela fala. Né? Então, ela escreve o bilhete para o outro, ela desenha o coração para a professora, mas já dá sinais do nome dela como o primeiro bilhete que ela faz, e assim ela vai progredindo na sua escrita. Pode passar, Marcelo. A gente já está quase finalizando aqui. Existe, sim, um lugar para alfabetização na educação infantil. Quando você, professor de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, já pensa nessa criança que já olha os espaços e vê letra, que já sai na rua e quando pega um ônibus e a mãe tem que olhar, né? Ou que a mãe que vai olhar o celular para achar o Uber, ela já identifica aquele símbolo do Uber no telefone, porque as práticas sociais, que a gente se comunica e a gente aprende a escrever através dessas práticas. Então, como que eu posso fazer na minha sala, no dia a dia, através das histórias que eu conto, como eu posso potencializar essas ações, desvendando, né? Ajudando a criança em algumas de suas curiosidades. A criança ela é curiosa por natureza e ela é curiosa por tudo, inclusive para leitura e para escrita, né? E ela já faz uma criança pequena, a gente tem vários vídeos na internet que ela pega o livrinho e ela começa blá 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 como se estivesse lendo. Né? Já é a forma dela interagir e dela mostrar o quanto ela acha importante a leitura. Essa criança ela vai no cantinho, senta, começa a passar o dedinho para a leitura, já é uma forma dela mostrar para você o quanto ela se interessa por esse mundo, né? E como eu posso ajudar para essa criança continuar crescendo. Quando eu falei das crianças da internet, das crianças que estão aí fazendo o maior sucesso, aí eu recebi aqui uma mensagem, mas de mães que estão em casa, de famílias que têm posse, né? E eu concordo até certo ponto, mas não é esse o papel da educação infantil nesse tempo? De oferecer para a criança experiências que às vezes ela não tem oportunidade de vivenciar com as suas famílias e potencializar assim essa ação? Então, essas são as reflexões. Eu sei que eu já passei o meu horário, eu vou falando, mas e também não tem verdade absoluta aqui, tá? Humberto e todo mundo, a gente está aqui para dialogar e até mesmo para refletir a sua fala, Humberto, refletir sobre a sua fala. Aqui não tem verdade absoluta. Aqui tem alguém que observa a criança, que observa essa curiosidade e que tenta ajudar essa criança. Eu acho que não cabe mais essa criança que sai de uma sala, de uma escola pública, e muitas das vezes nós temos famílias que não acreditam na escola pública quando ela passa. Isso é uma realidade, gente. É uma realidade que eu já vivenciei trabalhando. Quantos alunos a gente recebia no primeiro ano da rede privada, porque quando chegava, eu colocava onde elas achavam que a criança ia ser alfabetizada. Né? E não é, e agora vivenciando as duas realidades, não é bem assim. Mas às vezes essa criança, no espaço que ela estava, ela não tinha muitas oportunidades
de trabalhar isso. E esse é o nosso papel, dar a mesma criança, dar essa educação que é direito de todos, dar chance para essa criança que sai de escola pública, que migra para uma escola privada, que sai de um lugar que ela tem as mesmas oportunidades, que começa na educação infantil. Equidade, né? Dar a essa criança a mesma oportunidade que o outro está tendo. Tá bom, gente? Quero deixar aqui o abraço. Eu sei que falei demais, né, Paty? Calma, Gislene, peraí, não vai se despedindo da gente, não. Olha, eu fico encantada, então eu não tenho nem palavras, porque eu amo a educação infantil, eu amo esse trabalho com as crianças e sinto até muita falta, porque hoje acabo fazendo mais o trabalho com os adultos, também na formação de professores, e acredito nisso, que a criança aprende muito mais pelos nossos exemplos, observando, com as conexões que elas fazem durante todo o percurso dentro da escola, do que ali necessariamente em um tempo de aula. Porque aí eu já penso, falando também das crianças maiores, que muito me entristece é ver aquela criança criativa, curiosa, aquela criança que é autora, que é protagonista, que é corajosa, ela cresce, vai para o ensino fundamental e daqui a pouco ela se desinteressou, ela não tem mais a curiosidade que tinha, ela já não cria com tanta facilidade, ela fica querendo os modelos para copiar. Isso me entristece profundamente. Então, eu sei que hoje aqui o nosso espaço é falar da criança da educação infantil, mas eu preciso deixar esse recado para os professores, educadores, gestores educacionais aí do Fundamental 1 até 12 anos, elas são crianças, têm o direito de brincar, esse direito tem que ser assegurado, e de aprender brincando, aprender através do lúdico, e também com todos os recursos tecnológicos ou não, e trazer aí muitas estratégias diversificadas, sim. E o que você falou que mais me tocou, Gislene, foi essa conexão de você estar ali junto da criança, não acima, não abaixo, é brincando junto, é olhando no olhinho ali junto, é dançando junto, é se conectando de verdade, assim, sinceramente, honestamente, né? E isso é difícil quando a pessoa não tem... Eu acho que isso é uma coisa que você, sim, pode treinar nas universidades, está tendo toda uma discussão paralela aqui, né? Eu acho que pode treinar, sim, em curso normal, nas universidades, mas eu acho que é muito também uma característica do ser humano. Eu acho que se você trabalha com educação infantil e você não se sente à vontade brincando com a criança, tem alguma coisa errada ali. Eu penso muito nesse sentido. É preciso, é necessário, é urgente esse trabalho todo. E esse contexto social não tem como fugir. Se você não planeja, se você não organiza a sua aula nesse sentido, querendo ou não, a criança vai aprender com os exemplos que estão à sua volta. Então, não é mais inteligente que ela aprenda de forma correta, que seja uma aprendizagem assertiva, porque ela vai aprender e vai desenvolver as competências socioemocionais, ela vai desenvolver outras habilidades, querendo ou não, é no recreio, é na entrada, é na saída, é no contato com todos os funcionários da escola, não é só com o professor, com a professora, com todos os amigos, com os familiares dos amigos. E isso tudo é aprendizagem. Para mim, isso tudo é alfabetização, é educação. E todos são educadores e todos os momentos educam. E talvez as marcas... Eu tenho uma pesquisa, que eu posso trazer um outro momento aqui para a gente conversar mais, que é assim... Quais são os momentos mais marcantes da sua vida de estudante? Aí você me diz, o que será que as pessoas lembraram quando tem... Os 3 momentos, ou o que você lembra, o que ficou da sua vida de estudante. Chuta para mim, Gislene, o que será que ficou assim lá no topo dessa pesquisa? As brincadeiras. Será que foram as brincadeiras? Chuta aí, gente. O que será que ficou lá no topo? Pois bem, de forma nenhuma, algum tipo de relacionamento com disciplinas ou áreas de estudo. As lembranças estão nas relações, nas amizades, ou naquele professor e naquela professora que era, sim, ou muito exigente, ou muito amigo, ou aquele que entusiasma, que faz você adiante, no amigo e na amiga que você se perdeu no tempo, naquele amor da adolescência, ou seja, nas
conexões entre as pessoas, que foi o que você falou logo de início, que me encantou e eu entrei na tela, porque isso é isso, gente. Se você se conecta e se você planeja, sabendo, logicamente, sendo uma professora pesquisadora e sendo uma professora que se organiza, que planeja, que anota, que direciona suas aulas, e você está ali por inteira, vai fluir essa alfabetização, sim. E vai fluir até antes do tempo. E a criança vai aprender de uma forma gostosa, lúdica, dinâmica, condizente com o tempo que nós vivemos. Então, tudo isso são muitas questões, tá, gente? Estamos aqui, ó, pincelando algumas ideias para vocês. Eu sei que a Gislene poderia ficar aqui horas falando, eu poderia ficar aqui horas falando. A gente tem muita coisa para trocar, mas hoje é só para deixar um gostinho. Gostinho, né? Trazer algumas reflexões e para dizer para vocês assim, gente, tem um lugar que todo dia acontece isso aqui, essa troca de experiências, tá? Com vários especialistas, que é aqui do Instituto Conhecer também, muitos especialistas que vocês conhecem das lives, eu, Patrícia Laurindo, Marcelo Serralva, nossa, Natália Belmonte, tem tanta gente bacana. Que lugar é esse, gente? É a Comunidade Brincar. O que é a Comunidade Brincar? É um espaço, uma plataforma pioneira de educação, porque você tem a formação continuada, mas você tem a oportunidade de também trocar experiência, perguntar para os especialistas e para os outros inscritos, mandar seu material, a sua aula, a sua foto, seu áudio, pedir alguma coisa que você precisa para a sua aula, e todo dia chega coisa. Todo dia essa plataforma é alimentada. Então tem dicas práticas, tem vídeo, tem artigo, tem videoaula, tem congressos inteiros, cursos inteiros, coisas mais rapidinhas, do berçário até o primeiro ano. Tem também a parte da inclusão e tem a parte dos gestores. Tem um espaço muito bacana, assim, que também Fique por Dentro. Então, entra ali reportagens, filmes, dicas de livros. Gente, a Comunidade Brincar é um projeto pioneiro, está começando, está incrível. Se você quer continuar o bate-papo com a gente, se você gosta desse estilo aqui que a gente fez hoje, que é de vez em quando interrompendo um pouquinho a Gislane, mas trazendo uma reflexão, indo ali no chat, lançando uma pergunta, colocando uma opinião aqui, outra ali, trocando realmente experiências e vivências e se conectando, porque o que a gente faz aqui é o que a gente defende que seja feito com as crianças na sala de aula. Uma conexão sincera, verdadeira, sabe? De coração para coração e de cérebro para cérebro, porque não de alma para alma. Eu estou muito filosófica hoje, mas entra lá na Comunidade Brincar se você se interessa. Gislene, você tem que vir para cá. Por favor, venha hoje para a Comunidade Brincar. Eu quero você comigo lá. Por favor. Venha. Olha só, Paty. E eu vou falar de uma coisa assim, que você é muito especialista, muito bom, que ajuda muito. Que eu tenho certeza que lá na comunidade vai ter muito material a respeito disso. Eu vou contar uma coisa, professores, que eu acredito muito desse trabalho com projetos na educação infantil, para a gente dar continuidade, dar repertório para essa criança. Para a gente trabalhar com escrita com a criança, essa criança precisa ter repertório. E a gente só consegue fazer isso de forma potente através dos projetos que a gente faz, por conta dessa continuidade. Então, já é uma outra chance de você, porque a Paty é especialista nisso. Né? Obrigada por lembrar. Não é simples, mas a gente tem alguém aqui que é especialista e que pode nos ajudar. O que tem lá na comunidade? São relatos de projetos e não é para você pegar aquilo ali, copiar e fazer igual, não é essa a intenção. A intenção é que você se inspire em boas práticas, que você também leve as suas práticas. Por isso que a comunidade ela tem os dois lados, o lado da formação e o lado da interação, da conexão. Está começando ainda, o povo está conectando pouco, por isso que eu estou convidando você, que está me ouvindo agora e que gosta de trocar experiências, que gosta de se conectar, porque tem um espaço lá que é para isso, é para você mandar sua foto, seu áudio, seu vídeo, a sua aula, perguntar para o colega, pedir o material que precisa e coisas originais e condizentes com o que a gente acredita, que é tudo isso aqui que a gente conversou. Tem também lá, olha, a professora Andréa Serpa, que é outra maravilhosa da alfabetização, um curso Alfabetização Sem Cartilha que vai entrar lá.
Em breve, a gente está preparando esse curso. Já tem o curso Brincantes, a formação do professor que brinca. Gislene, eu quero você lá com a gente na comunidade Brincar, porque é um espaço, assim, para a gente continuar essa conversa, aprofundar, mas quero que você volte aqui também na live de quinta-feira gratuita. Vamos pensar outros temas. Eu me identifiquei muito com a sua fala, me emocionei em alguns momentos, acredito nisso. Já que você falou, né, dos projetos, gente, quero convidar todo mundo. Olha, lançamento do meu filho mais novo, é o 4º, pela editora WK. O lançamento será na Bienal do Rio de Janeiro, no dia 10 agora de setembro, tá? E eu vou estar lá no stand da WK, autografando com muito carinho para vocês, tirando fotografias, e vai ser às 3 horas da tarde, ou 3h30. Fiquem ligados, ou nas minhas redes sociais, ou na da editora. Vai ter sorteio, tá, gente? Até o lançamento. E no próxima quinta, agora é um spoiler aqui do Congresso Brincar. Próxima quinta é o Dia da Infância. Então, a nossa live cai no dia 24 de agosto, Dia da Infância. Então, vou sortear também, gente, livro novo. Vão ter outros sorteios aqui. Vou trazer um convidado mega especial. Eu tenho trazido pessoas que são estreantes aqui no Congresso Brincar, para vocês conhecerem carinhas novas, pessoas novas, para cada vez mais essa conexão, essa interação se enriquecer. Pessoas de lugares diferentes do Brasil, e eu acho que isso enriquece profundamente. Ouvir a Gislene falar do espaço lá, da fala dela, que vai ganhando o Brasil, o trabalho dela em Cachoeira de Itapemirim, como alfabetizadora, ganha o Brasil. Na próxima quinta-feira vem um outro grande aqui, que vai ganhar, está ganhando o Brasil, que vocês vão conhecer, e que vem de uma comunidade do Rio de Janeiro, e já está aí bombando com livros e material sensacional. Vocês não podem perder. Jonathan Aguiar na próxima semana. Conhece ele, Jonathan Aguiar? Olha, gente! Patrícia, ele trabalha numa... Para quem não sabe aqui, eu já fui moradora de comunidade do Rio de Janeiro, e eu soube semana passada, através de um grupo de pesquisa de Minas, que o Jonathan trabalha na comunidade. Ele faz um trabalho lindo na comunidade que eu nasci, uma comunidade super violenta. Então, isso, eu mandei mensagem para ele no Instagram. Pode falar o nome da comunidade que você nasceu? Barros Filhos, no Rio de Janeiro. Uma gente, comunidade... olha como as conexões acontecem. Não foi combinado isso aqui. Não. Ninguém sabia, não foi divulgado ainda. Eu estou dando realmente isso aqui em primeira mão para vocês. Na hora que você falou... Aguiar aqui no Congresso Brincar. Eu estou há tempos atrás dele, porque é meu colega de editora, já lançou 2 ou 3 livros pela WK. Então, eu estou há tempos atrás dele e ele vem na próxima quinta. Olha que maravilha. Isso, gente, é isso. São conexões sinceras. Me arrepiei daqui com a reação da Gislene. Tenho certeza que vocês também percebem a sinceridade da gente quando a gente faz com coração esse trabalho. E aí... Para mim, hoje, Gislene, fica a palavra gratidão por todo o seu conhecimento. Assim, por você ter vindo depois de uma viagem. Quem trabalha, gente, com formação e com palestra, curso, oficina, viajando, sabe o cansaço que é. Quando termina uma formação e você ainda pega horas de estrada e pega avião e chega. Se a pessoa chega em casa... Eu chego só o pó, tá? Eu chego só o pó. E a Gislene veio de uma formação, pegou a estrada e está aqui, olha, ainda nos brindando com todo o conhecimento dela. Olha, muito obrigada, Gislene, de coração. Que você volte. Pensa com carinho em vir para a comunidade brincar. Pensa, a gente faz assim, uma coisa bem bacana, uma coisa que você mande uma vez por mês. Não precisa ser muita coisa, não. Você vai enriquecer nossa comunidade. E vocês estão aí também, ó. Vem todo mundo para esse projeto pioneiro, porque a comunidade Brincar precisa ser divulgada, porque não existe outra no Brasil, hein? É a primeira, e a nossa. E a nossa. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Jéssica, muito obrigada por esse espaço. Eu estava muito cansada, sim. Cheguei 5 minutos antes, eu vi que a Patrícia estava rezando ali para dar tempo de eu chegar, mas quando eu comecei a falar aqui, eu esqueci do cansaço. E não é porque estar falando aqui, é por estar falando dessa criança, né?
dessa criança, que o quanto a gente pode colaborar. E como eu falei anteriormente, depois eu li outras mensagens aqui do Jonathan, e eu agradeço a Deus, Jonathan, por ter pessoas tão apaixonadas e dispostas a brigar pelo que acredita na educação como você, né? Então, professores que estão aqui à noite, eu. Então, essa energia que fluiu aqui me restaurou desse É amor. cansaço de desde 7 horas. É amor. É Um beijo amor, a em gente todos faz uma vocês. educação por amor. Eu tenho um slogan desde sempre, assim, acho que eu saí do curso normal e eu criei, que é a paixão de educar, o desafio de inovar, e ficou. O meu primeiro livro se Nossa, chama amei. Projetos Pedagógicos Dinâmicos, a paixão de educar e o desafio de inovar. Então, eu falava muito a paixão, porque jovem é muito apaixonado, muito intenso. Hoje, essa paixão ela é amor pela educação, é amor pelo nosso trabalho, pelo que a gente acredita. A gente acredita que a educação é a única capaz de transformar a sociedade caótica em que vivemos. Temos essa responsabilidade e podemos e somos capazes, sim. Professora de educação infantil é professora, é capaz. Então, gente, olha, vamos aí agarrar todo esse conhecimento que Gislene nos trouxe. Semana que vem, que Jonathan vai nos trazer, das lives passadas, a riqueza que tem nesse canal do YouTube. Você é inscrito? Ou você assiste toda quinta-feira e nunca deu um like na gente? Nunca se inscreveu? Por favor, né? Se inscreve no canal, comenta, ajuda a gente a continuar com esse trabalho, porque a gente faz com amor, mas a gente precisa que a coisa aconteça para que nosso presidente Vicente Falcão continue mantendo a gente aqui, realizando com todo o nosso amor esse trabalho. Então, ó, esse like por favor, deixa o like aí pra gente, seu comentário, se inscreve no canal. Quem puder e quiser, olha o site da Comunidade Brincar. Em breve teremos outros projetos. Vou pedir para a gente só terminar para o Marcelo colocar a imagem que tem dos nossos projetos atuais digitais. Ele vai mostrar para vocês. Tem a Comunidade Brincar, tem o Saeb Digital, onde a Gislene já atua como especialista. Ela está lá sempre, gente, trabalhando nesse projeto incrível. O pessoal do Saeb é também incansável. E o novo é o Rotas do Conhecimento. Esse aí eu acabei de entrar e a Gislene está lá também. Olha, gente, são 3 projetos que são imperdíveis. E para quem mora no Rio de Janeiro e não se inscreveu, o Marcelo vai botar aí a imagem. Sabe o que tem na próxima semana também acontecendo presencialmente em Mangaratiba? O Congresso Brincar Presencial. Gente, acabaram as inscrições. É sexta e sábado, não adianta. Agora não tem mais. Quem se inscreveu vai participar desse momento, que é realmente uma imersão de sonho, de fantasia, de ludicidade, de criatividade, de dinamismo. Olha as feras que vão estar lá. Regina Chudo, Esther Assis, Marcelo Serralva, Eliton Rufino, Nino Paixão, Maria Regina Maluf e Renan Sargiani. Olha isso, gente. E fora o Vicente Falcão, que vai estar lá, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para ser a coordenadora pedagógica desse congresso presencial. E, olha, posso garantir para você, são momentos únicos e que marcam, deixam memórias afetivas na vida da gente. Último recado se você não quer se inscrever no canal, ou se você já se inscreveu, segue a gente no Instagram também. A gente faz um trabalho incansável lá. Mas para a gente continuar fazendo isso aqui gratuitamente, também mandar material para lá e ter muita coisa, não ficar só divulgando propaganda, a gente precisa de você aí. Então, você que é professor e se identifica, sente afinidade com a nossa fala, segue a gente no Congresso Brincar. E se quiser seguir o nosso Instagram, a gente também fica feliz, né? O meu tá aqui, _ Patifonte PPD, pode também seguir a Gislene, a Jéssica, a gente também gosta. Quem tirar foto, fizer print, marcar a gente hoje, tanto o Congresso Brincar vai compartilhar com carinho, quanto a gente também, tá? E é isso. Isso é conexão século XXI. A conexão acontece presencial e digitalmente. Paty, então eu vou te dar os parabéns pela escolha. Eu vou estar em Mangaratiba, com certeza. E uma das pessoas que eu tenho estudado muito ultimamente é o Renan Sargiani, que vai estar lá. A Alfabetização por Evidências é o seu livro que está bombando, é um dos mais vendidos na atualidade. Maria Regina Maluf, uma das feras que fala de consciência fonológica,
quando a gente estudou o PNAE, que tinha muitos artigos dela lá, muito trabalho dela lá. Então, olha a responsabilidade com esse congresso, por isso que esgotou tão rápido. E se você não se inscreveu nesse, já fica de olho nos próximos, né, para você se inscrever e ter a oportunidade de ouvi-los também. Gislene, eu vou e eu tieto todo mundo. Não importa se eu estou coordenando, se às vezes eu estou palestrando, eu estou lá tietando todo mundo, eu tiro foto com o povo, eu quero conhecer aquela pessoa que está por trás daquele escritor, que está por trás daquele pesquisador, porque quem vive pesquisando, escrevendo, produzindo material, que sabe como é esse processo, valoriza muito, né? Então, a gente valoriza demais. Gente, olha, vai ser incrível lá em Mangaratiba, vai ser incrível, essa conexão digital também e depende só da gente querer e da gente ter essa disponibilidade aqui, como hoje a Gislene teve, de trocar com a gente, vocês que estão assistindo até agora, vocês que comentaram, que mandaram perguntas, que mandam feedback, sabe? Isso torna o processo vivo, em qualquer tipo de conexão de educação, seja com bebês, com crianças, com jovens, com adultos, seja no presencial ou seja no mundo digital. E é tudo que a gente precisa, de conexões verdadeiras, sinceras e repletas de amor. E é isso, gente. Muito obrigada, Gislene, Nara. Obrigada a cada um de vocês. Jéssica, minha querida, muito obrigada. Marcelo, que está aí por trás, muito obrigada também. Obrigada, Patrícia Laurindo, que hoje o seu imprevisto me trouxe esse presente, né? De ouvir a Gislene, estar com vocês aqui. E semana que vem, todo mundo convidado, live gratuita especial, Dia da Infância, com o professor Jonathan Aguiar, escritor. E olha, confesso para vocês, essa também vai ser incrível, vai emocionar. Até lá, então, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau!